Bom, agora que a gente já conhece as zonas térmicas do globo, sabemos o que é a zona quente, que é aquela intertropical, a zona temperada e a zona fria, e também já conhecemos o climograma e como ler um climograma, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de clima que nós encontramos distribuídos pelo nosso planeta. A gente vai analisar os tipos de clima de acordo com as zonas térmicas. Então, primeiro a zona térmica, zona quente, ou zona intertropical, que corresponde àquelas áreas que estão localizadas ao norte do Trópico de Capricórnio e ao sul do Trópico de Câncer. A gente já sabe que essa zona intertropical, ela recebe com bastante incidência a radiação solar. Ela recebe com bastante incidência a radiação solar ao longo do ano e a temperatura varia muito pouco. Vamos entender então as variações climáticas que ocorrem. Primeiro tipo climático é o clima equatorial. O que é esse clima equatorial? É aquele clima que apresenta temperaturas bem elevadas ao longo do ano, com baixíssima amplitude térmica. A temperatura fica geralmente entre 24 e 26 graus Celsius. A temperatura média fica entre 24 e 26 graus Celsius ao longo do ano. Isso é uma temperatura bastante quente, em que a amplitude térmica é muito pequena. Essa temperatura muito quente, em áreas onde a gente tem ou oceanos ou floresta densa, ajuda muito na evaporação. Com isso, acaba sendo um clima que tem característica de ter grande umidade. Então ele é um clima muito quente e muito úmido, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Chove frequentemente. Graças a essas características, desenvolve-se no clima equatorial um tipo de floresta densa, uma floresta com bastante heterogeneidade de espécies, uma floresta latifoliada, quer dizer, árvores que têm copas largas e folhas muito grandes. Quando a gente se afasta um pouquinho da linha do Equador, tanto ao norte quanto ao sul, conforme a gente se afasta, a gente vai observar a existência de um clima tropical. Nesse clima tropical, a gente tem também pouca variação de temperatura, porém, varia um pouquinho mais do que o equatorial. Se o equatorial fica entre 24 e 26, esse vai de 23, 22 até os 25, 26. A amplitude térmica um pouquinho maior, ela cai um pouquinho mais, mas continua muito quente, com pouca variação ao longo do ano. Dentro desse clima tropical, a gente tem três variações do tropical. A gente tem aquele clima tropical encontrado próximo a áreas onde há bastante disponibilidade de água para evaporação, que é o clima equatorial úmido. O clima equatorial úmido é aquele em que as chuvas ocorrem frequentemente e ao longo de todo o ano. O inverno é que é a estação em que elas caem um pouquinho, mas também ocorrem assim como ao longo de todo o ano. A gente observa o clima tropical semi-úmido. O clima tropical semi-úmido é o clima que apresenta duas estações bem definidas. Uma estação seca, que geralmente é o inverno, e uma estação chuvosa, que é o verão. E a gente tem o clima tropical semiárido. O clima tropical semiárido é aquele em que as chuvas estão concentradas em apenas uma estação do ano, quer dizer, chove 3 meses por ano e o restante do ano é bastante seco. Então a gente tem uma variação do clima tropical, onde a temperatura ela se mantém alta ao longo do ano, de acordo com a umidade. Em áreas onde você tem disponibilidade de água, você tem um clima úmido. Esse clima tropical úmido favorece a existência de uma floresta tropical, também de árvores altas e copas largas. Onde a gente tem variação de umidade ao longo do ano, com uma estação seca e uma estação chuvosa, a gente vai ver uma vegetação adaptada a essa variação de umidade. Com isso, desenvolve-se uma espécie de savana, ok? Uma vegetação arbustiva, de cor mais ou menos amarelada, que mostra bem a coisa da alta escassez de água numa determinada época e da presença em outra época. E no clima semiárido, onde as chuvas são muito poucas e concentradas num período muito curto do ano, a gente tem uma vegetação xerófita, adaptada à escassez de água. As cactáceas, por exemplo, seriam um exemplo disso, né? Os cactos. Além desses dois tipos climáticos, a gente também tem
o tipo monsônico. O tipo monsônico é aquele que ocorre no Sudeste Asiático. Você vai lembrar de um módulo anterior, que você já assistiu uma aula que explica a ocorrência de ventos e dei como exemplo a ocorrência do vento de monções. Esse vento de monções é aquele que naquela região do Sudeste Asiático, no verão, leva bastante chuva do oceano para o continente, provocando uma estação quente e muito úmida. No inverno, a temperatura se mantém quente, porém os ventos levam para o oceano a umidade. Então você vai observar que no clima monsônico, a temperatura se mantém elevada ao longo do ano, porém o verão é muito úmido e o inverno é muito seco, então tem uma grande variação entre verão e inverno. E por último, o clima desértico. Neste clima desértico, a temperatura também é elevada ao longo do ano, porém com baixíssima pluviosidade. A pluviosidade é característica do clima árido. Então, quando você vê um climograma em que as colunas que representam a quantidade de chuvas for muito baixinha, quase inexistente, já sabe que é um clima desértico, um clima extremamente árido, em que as chuvas são muito escassas. Isso acaba contribuindo para a ausência de solo e de vegetação nessas áreas.